Olá, meu nome é Luciane Cristina Lagman, eu sou sócia da DIC Consultores Associados e estou aqui para falar um pouquinho sobre as recentes alterações que a gente teve na tributação de combustíveis, no que tange as contribuições para o PIS e para a COFINS, em especial na situação de vedação de créditos, e estaria vinculada em especial à medida provisória 1118. Contexto que eu não concordo muito. Para a gente poder entender todo esse contexto, vou fazer uso aqui de uma pequena apresentação, buscando e recapitulando todo o contexto de alterações para a gente fazer um entendimento mais completo de todo o contexto. O que nós temos aqui, então? Nós temos, ou tivemos, pela edição da Lei Complementar número 192 de 2022, lá em março de 2022, o artigo 9º dessa lei complementar, que trouxe alterações, então, no que tange a tributação de PIS e COFINS sobre alguns combustíveis. E para fazer a abertura aqui de quais são esses combustíveis, a gente precisa fazer um desmembramento ou um detalhamento das disposições desse artigo, porque ele vincula várias leis. Então, para facilitar um pouco nossa vida aqui, nosso entendimento, eu já fiz uma pequena abertura de todo o contexto desse artigo 9º. O artigo 9º, então, da Lei Complementar 192, pela edição da Lei Complementar, ou originalmente, trazia o texto no sentido de que as alíquotas para o PIS e para a COFINS, de que tratam os incisos 2º e 3º do caput do artigo 4º da Lei 9.718, que se reporta, então, a receita bruta na venda de óleo diesel e suas correntes, e também a receita na venda de gás liquefeito de petróleo, o GLP, de petróleo e de gás natural, e também o artigo 2º da Lei 10.560, que trata da venda de querosene de aviação, os incisos 2º, 3º e 4º do caput do artigo 23 da Lei 10.865, que trata, então, da importação de óleo diesel e suas correntes, do GLP e do querosene de aviação, e os artigos 3º e 4º da Lei 11.116, que trata, então, da produção e importação de biodiesel. Esses produtos, então, ficam com a tributação ou com as alíquotas de PIS e COFINS zeradas até 31 de dezembro de 2022. Até aqui, então, a gente tem a instituição de um benefício com prazo determinado, que é a tributação à alíquota zero na venda de óleo diesel e suas correntes, GLP, querosene de aviação e também o biodiesel. Tributação alíquota zero de PIS e COFINS até 31 de dezembro de 2022. Até aqui, perfeitamente compreensível o que essa alteração quis trazer ou instituir. O detalhe, muito discutido, estava nesse texto final que fala que com a tributação alíquota zero, ficava garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. O entendimento ou a interpretação desse texto final gerou interpretações das mais diversas, mas nenhuma delas segura, né, do que se quis dizer com isso, para quem estava garantida a manutenção de créditos vinculados. E aqui se faz extremamente importante a gente entender que existe uma diferença entre apuração e manutenção. E o artigo 9º estava trazendo uma garantia de manutenção. Mas, para mim fazer manutenção de créditos, inicialmente eu tenho que ter o direito à apuração. E quando eu estou falando de produtos que passaram a ser tributados à alíquota zero, como é o caso aqui do óleo diesel, do GLP, do biodiesel, do querosene de aviação, lá nas leis básicas do PIS e da COFINS, na Lei 10.637 de 2002, na Lei 10.833 de 2003, que foram as leis que instituíram a não cumulatividade dessas contribuições, logo introduziram possibilidades de apuração de créditos no seu artigo 3º, existe uma vedação lá no parágrafo 2º, inciso 2º, que diz que não dará direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
O texto ainda tem um complemento em relação a essa não tributação nos casos de isenção, mas, de modo geral, quando eu tenho aquisição de algum produto tributado à alíquota zero, eu não tenho direito à apuração desses créditos, porque, uma vez tendo a incidência à alíquota zero sobre qualquer produto, na apuração, qualquer valor de receita vezes uma alíquota zero vai gerar um valor zero de contribuição. Logo, eu não vou ter sujeição ao pagamento, né, das contribuições sobre esses produtos. Logo, aqui existe uma vedação na apuração de créditos. E aí se volta a pergunta, né, qual era a garantia de manutenção de crédito a que se referia inicialmente o texto da Lei Complementar 192, ou o artigo 9º dessa lei complementar. Na sequência, a gente teve a publicação da medida provisória 1118, que reorganizou todo esse texto, então, e no caput do artigo 9º, então, foi excluído esse texto complementar final ali, que tratava da manutenção de créditos. E, assim que teve a publicação, a gente já teve várias publicações aí também no sentido de que a medida provisória estava excluindo esse benefício, né? Estava tirando o benefício de manutenção de créditos. Mas ainda não se tinha claro qual era o benefício de fato, qual era o crédito mantido. Aqui, no meu entendimento, no nosso entendimento, a gente teve a percepção de que a medida provisória 1118, ela não introduziu uma vedação de créditos. Na verdade, ela só esclareceu o que se quis dizer lá no texto original do artigo 9º. Então, fazendo a leitura agora do texto adequado, o que a gente tem? O artigo 9º da lei complementar, que foi alterado pela medida provisória, ele segue mantendo o benefício da tributação à alíquota zero sobre os produtos, né, o óleo diesel, o GLP, o biodiesel e o querosene de aviação. Mantém a tributação à alíquota zero até 31 de dezembro de 2022. Então, até aqui, perfeitamente compreendido e mantido pela adequação de texto. O que a gente tem de novo é que, com a edição da medida provisória, foi excluído aquele texto final do caput, e foi incluído o parágrafo 2º. E o parágrafo 2º diz que aplica-se às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras dos produtos de que trata o caput, então, quem produz e quem revende óleo diesel, GLP, biodiesel, querosene de aviação, o disposto no artigo 17 da Lei 11.033 de 2004. E o que diz esse artigo 17? Diz que as vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições para PIS e para COFINS não impedem a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essas operações. Então, aqui, ao meu ver, está esclarecendo que quem é vendedor, quem é produtor ou vendedor dos produtos que passaram a ser tributados à alíquota zero, em relação a essas vendas, os créditos vinculados podem ser mantidos. Quais são os créditos vinculados? Quem produz esses produtos que passaram a ser tributados à alíquota zero tem aquisição de insumos, tem consumo de energia elétrica, tem o imobilizado envolvido, tem máquinas. Então, existem nas leis básicas de PIS e COFINS possibilidades de apuração de créditos nesse contexto, que ficam vinculados, então, a uma receita, né, a venda de um produto que passou a ser tributado à alíquota zero. A mesma coisa no contexto de quem revende. Quem revende óleo diesel, quem revende GLP, quem revende biodiesel, quem revende querosene de aviação, ele tem, no desenvolvimento de suas atividades, a possibilidade de apuração de alguns créditos, já previstos pelas leis básicas. E esses créditos, nos termos da legislação vigente, e ao meu ver agora esclarecida, pode fazer manutenção desses créditos. Agora, quem compra esses produtos que passaram a ser tributados à alíquota zero, quem compra óleo diesel, GLP, querosene de aviação ou biodiesel para revenda ou para a utilização desses produtos como insumos, por exemplo, está diante de uma vedação de apuração de créditos.
Então, com base, né, voltando um pouco, está diante de uma vedação de créditos, com base nas disposições lá do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2º das leis básicas de PIS e COFINS. Então, neste caso, a partir já da edição da lei complementar, que agora o texto foi esclarecido, ao meu ver, né, a partir da edição da lei complementar ou a partir da vigência da tributação alíquota zero sobre esses produtos, não tem direito a crédito na aquisição dos mesmos, quando for revender, utilizar como insumo ou outra utilização. Não tem, ou está diante de uma vedação de apuração de créditos. Tá? Então, esse é o nosso entendimento nesse contexto. Esperamos ter contribuído no entendimento, no esclarecimento de todo esse contexto relacionado às alterações, e em especial a apuração de créditos e a vedação na apuração de créditos, que está vinculada à aquisição dos produtos que passaram a ser beneficiados com a alíquota zero. Caso tenha contribuído, a gente pede que curtam esse vídeo ou comentem se entenderem que foi esclarecedor ou que alguma questão não foi observada, porque em termos de legislação a gente sempre está sujeito a ter que se reposicionar, porque são muitos contextos que precisam ser analisados. E considerem também se inscrever no nosso canal, que sempre que estamos diante de situações polêmicas e que a gente entende ser pertinente fazer um posicionamento nas redes, a gente está aqui. Então, esperamos ter contribuído e até uma próxima.